Olá, amigos da Rádio Espiritismo BH. Eu sou Valdir Pedrosa e apresento o programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos estudando o capítulo 24, Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. No programa de hoje, vamos estudar a passagem do Evangelho intitulada Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. E iniciaremos com uma lição do Espírito Emmanuel, psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, que se encontra no Livro da Esperança, a lição de número 78, cujo título é Ante o Divino Médico. Emmanuel diz assim, abre aspas, milhões de nós outros, os espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra, somos almas enfermas de muitos séculos. Carregando débitos e inibições contraídos em existências passadas ou adquiridos agora, proclamamos em palavras sentidas que Jesus é o nosso divino médico. E basta ligeira reflexão para encontrar no Evangelho a coleção de receitas articuladas por ele, com vistas à terapia da alma. Todas as indicações do sublime formulário primam pela segurança e concisão. Nas perturbações do egoísmo, faze aos outros o que desejas que os outros te façam. Nas convulsões da cólera, na paciência, possuirás a ti mesmo. Nos acessos de revolta, humilha-te e serás exaltado. Na paranoia da vaidade, não entrarás no reino do céu sem a simplicidade de uma criança. Na paralisia de espírito por falsa virtude, se aspiras a ser o maior, sê no mundo o servo de todos. Nos quistos mentais do ódio, ama os teus inimigos. Nos delírios da ignorância, aprende com a verdade, e a verdade te libertará. Nas dores por ofensas recebidas, perdoa 70 vezes 7. Nos desesperos provocados por alheias violências, ora pelos que te perseguem e caluniam. Nas crises de incerteza quanto à direção espiritual, se queres vir após mim, nega a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Nós, as consciências que nos reconhecemos endividadas, regozijamo-nos com as declarações consoladoras do Cristo. Não são os que gozam de saúde os que precisam de médico. Sim, somos espíritos enfermos com ficha especificada nos gabinetes de tratamento instalados nas esferas superiores, dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam ações e reações. Mas é preciso considerar que o facultativo, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo de todo se o doente persiste em fugir do remédio. Fecha aspas. Bem, vamos à passagem completa do Evangelho, que se encontra no capítulo 9 do Evangelho de Jesus segundo Mateus, versículos 10 a 12, onde diz assim, abre aspas, estando Jesus à mesa em casa desse homem, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez
que os fariseus, notando-o, disseram aos discípulos: Como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhes Jesus: Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Fecha aspas. Meus amigos, de maneira geral, a comunidade cristã, em seus diversos setores, ainda não percebeu toda a significação do banquete do Mestre entre publicanos e pecadores. Não só a última ceia com os discípulos mais íntimos se revestiu de singular importância. Não. Nessa reunião de Jerusalém, ocorrida na Páscoa, revela-nos Jesus o caráter sublime de suas relações com os amigos de apostolado. Trata-se de ágape íntimo e familiar, solenizando despedida afetuosa e divina lição ao mesmo tempo. No entanto, é preciso recordar que o Mestre atendia a esse círculo em derradeiro lugar, porquanto já se havia banqueteado carinhosamente com os publicanos e com os pecadores. Partilhava a ceia com os discípulos num dia de alta vibração religiosa, mas comungara o júbilo daqueles que viviam à distância da fé, reunindo-os generoso e conferindo-lhes os mesmos bens nascido de seu infinito amor. O banquete dos publicanos tem especial significado na história do cristianismo. Demonstra que o Senhor abraça a todos os que desejam a excelência de sua alimentação espiritual nos trabalhos de sua vinha, e que não só nas ocasiões de fé permanece presente entre aqueles que o amam. Em qualquer tempo e situação, o Cristo está totalmente pronto para atender às almas que o buscam. O banquete dos pecadores foi oferecido antes da ceia aos discípulos. E não devemos nos esquecer de que a mesa divina prossegue em serviço sublime. Resta a cada um de nós, os comensais, o aproveitamento da concessão que recebemos diariamente. Comentando sobre essa passagem, Allan Kardec diz que Jesus se cercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações. Dos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem que se lhes dê a vista, e não dos orgulhosos que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Essas palavras de Jesus, como tantas outras, encontram no Espiritismo a aplicação que lhes cabe. Há quem se admire de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, capazes de a usarem para o mal. Parece, dizem, que tão preciosa faculdade deveria ser atributo exclusivo das pessoas de maior merecimento. Mas aí, Allan Kardec traz o seu raciocínio poderoso, a sua argumentação vigorosa, dizendo assim: digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica de que qualquer homem pode ser dotado, assim como a disposição de ver, de ouvir e de falar.
Ora, não há nenhuma disposição orgânica de que o homem, por efeito do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido, por exemplo, a palavra, senão aos incapazes de proferirem coisas más, maior seria o número dos mudos do que o dos que falam. Deus outorgou faculdades ao homem e lhes dá a liberdade de usá-las, mas não deixa de punir aquele que delas abusa. Se só aos mais dignos fosse concedida a faculdade de comunicar com os espíritos, quem ousaria pretendê-la? Quem se consideraria digno o bastante? Onde, ao demais, estaria o limite entre a dignidade e a indignidade? A mediunidade, meus amigos, lembra-nos o codificador, é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer à luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, tanto ao pobre quanto ao rico, aos retos para fortificá-los no bem e aos viciosos para corrigi-los. Não são estes últimos os doentes que necessitam de médico? Por que Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que pode arrancá-lo do lamaçal? Os bons espíritos lhe vêm em auxílio, e seus conselhos, dados diretamente, são de natureza a impressioná-lo de modo mais vivo do que se os recebesse indiretamente. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir buscá-la longe, nas mãos lhe coloca a luz. Não será ele bem mais culpado se não a quiser ver? Poderá desculpar-se com a sua ignorância quando ele mesmo haja escrito com suas mãos, visto com seus próprios olhos, ouvido com seus próprios ouvidos e pronunciado com a própria boca a sua condenação? Se não aproveitar, será então punido pela perda ou pela perversão da faculdade que lhe fora outorgada e da qual, nesse caso, se aproveitam os maus espíritos para o obsidiarem e enganarem, sem prejuízo das aflições reais com que Deus castiga os servidores indignos e os corações que o orgulho e o egoísmo endureceram. Dessa forma, meus amigos, podemos dizer que a mediunidade não implica necessariamente em relações habituais com os espíritos superiores. É apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dúctil aos espíritos em geral. O bom médium, pois, não é aquele que comunica facilmente, mas sim aquele que é simpático aos bons espíritos e somente deles tem assistência. Unicamente neste sentido é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. Allan Kardec passa agora a comentar duas outras passagens do Evangelho. A primeira se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33, onde diz assim, abre aspas, aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus.
E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Fecha aspas. A segunda passagem se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículo 26, onde Jesus diz assim, abre aspas, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Fecha aspas. Kardec dá o título para essas passagens de Coragem da Fé. E ele diz que a coragem das opiniões próprias sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até os simples sarcasmos, aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são as de todas as pessoas. Aqui, como em tudo, o merecimento é proporcionado às circunstâncias e à importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar alguém diante das consequências que lhe acarreta a sua opinião e em renegá-la. Mas há casos em que isso constitui uma covardia tão grande quanto fugir no momento do combate. Jesus profliga essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonhar de suas palavras, desse também ele se envergonhará, que renegará aquele que o haja renegado, que reconhecerá perante o Pai que está nos céus, aquele que o confessar diante dos homens. Por outras palavras, podemos dizer que aqueles que se houverem arreceado de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de se verem admitidos no reino da verdade. Quer dizer, perderão as vantagens da fé que alimentam, porque se trata de uma fé egoísta que eles guardam para si, ocultando-a para que não lhes traga prejuízo neste mundo, ao passo que aqueles que, pondo a verdade acima de seus interesses materiais, a proclamam abertamente, trabalham pelo seu próprio futuro e pelo dos outros. Diz Kardec que assim será com os adeptos do Espiritismo, uma vez que a doutrina que professam não mais é do que o desenvolvimento e a aplicação do Evangelho de Jesus. E também a eles se dirigem essas palavras do Cristo. Eles, os discípulos do Espiritismo, semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Colherão lá os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. E aí fica a critério de cada um de nós. Meus amigos, para interrompermos o programa de hoje, vamos deixar uma página de Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier, que se encontra no livro Vinha de Luz. É a lição de número 51, cujo título é Não se envergonhar. O comentário de Emmanuel diz respeito ao versículo 26, capítulo 9, do Evangelho segundo Lucas. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem.
O guia espiritual se manifestou da seguinte forma, abre aspas, muitos aprendizes existem satisfeitos consigo mesmos tão somente em razão de algumas afirmativas quixotescas. Congregam-se em grandes discussões, atrabiliários e irascíveis, tentando convencer gregos e troianos relativamente à fé religiosa e, quando interpelados sobre a fúria em que se comprazem na imposição dos pontos de vista que lhes são próprios, costumam redarguir que é imprescindível não nos envergonharmos do Mestre nem de seus ensinamentos perante a multidão. Todavia, por vezes, a preocupação de preservar o cristianismo não passa de posição meramente verbal. Tais defensores do Cristo andam esquecidos de que, antes de tudo, é indispensável não esquecer-lhe os princípios sublimes diante das tarefas de cada dia. A vida de um homem é a sua própria confissão pública. A conduta de cada crente é a sua verdadeira profissão de fé. Muito infantis, o trovão da voz e a mímica verbalista, filhos da vaidade individual, junto de ouvintes incompreensivos e complacentes, com pleno esquecimento dos necessários testemunhos com o Mestre na oficina de trabalho comum e no lar purificador. Torna-se indispensável não se envergonhar o aprendiz de Jesus, não em perlengas calorosas, das quais cada contendor regressa mais exasperado, mas sim perante as situações aparentemente insignificantes ou eminentemente expressivas em que se pede ao crente o exemplo de amor, renúncia e sacrifício pessoal que o Senhor demonstrou em sua trajetória sublime. Fecha aspas. E com estas palavras do nosso querido amigo e benfeitor espiritual Emmanuel, nós interrompemos o programa de hoje.